Seja bem-vindo, família Kids, à nossa aula de número 57. E essa aula tem por tema a Santa Ceia do Senhor, mais o dia do presbítero. Pois é, vamos comemorar agora em agosto o dia do presbítero. Comemora-se no primeiro domingo do mês de agosto. Então, vamos começar a nossa aula, que está muito bacana, recheada de novidade para o mês de agosto. Temos o Dia dos Pais, o Dia do Presbítero, a Santa Ceia. E essa aula você vai ministrar na vida das crianças sobre a Santa Ceia. As crianças aí do seu ministério já conhecem o nome de todos os discípulos? Não? Então, chegou a hora de aprender. E essa aula tem por tema a Santa Ceia, mais o Dia do Presbítero. O que os presbíteros fazem dentro da igreja? O que um presbítero contribui na obra do Senhor? E essa aula está com o versículo do Evangelho de Lucas, capítulo 22, verso 19, que fala o seguinte: façam isso em memória de mim. Sim, a Santa Ceia foi em memória de Jesus, que levou todas as nossas dores, todas as nossas enfermidades, todos os nossos medos para a cruz. E para as crianças de 3 a 12 anos de idade, você vai apresentar o nome de todos os discípulos. Olha aqui o que foi que eu fiz. Essas imagens do discípulo vai estar nos comentários. Todas as imagens dos discípulos vai estar no comentário assim, ó, para você imprimir e colar no rolinho de papel higiênico. E todos os discípulos, eles têm um nome aqui embaixo, né? Esse daqui é Judas. Então você explica às crianças que teve 2 Judas, o Judas Iscariotes e esse aqui é o Judas Tadeu. Judas Tadeu. Por quê? Você vai explicar para as crianças o nome de todos os discípulos, porque tinha 2 Tiago, tinha 2 Pedro. E aí você vai ministrando na vida das crianças que os discípulos também eram considerados como presbítero. Um presbítero é aquele que auxilia o pastor. E quem era o nosso pastor que passou aqui na terra? Jesus Cristo. Ele quem veio pastorear todas as ovelhas e ele levantou 12 discípulos, mas esses discípulos fizeram a obra junto com Jesus, representando os presbíteros. Então hoje, em nossas igrejas, os presbíteros têm a função, têm as suas tarefas de contribuir dentro da obra do Senhor através de auxiliar o pastor, né? E ali ele vai auxiliando o pastor para ministrar a ceia, para entregar a Santa Ceia, o corpo e o sangue de Cristo. E depois que você apresentou todos os discípulos, né, para as crianças e apresentou o nome, Judas, Bartolomeu, Felipe, Pedro, e aí você precisa depois estimular as crianças, perguntar novamente o nome de todos os discípulos para que elas venham a aprender. E quando encerrar o ciclo do Ministério Infantil, que aí eles vão para os adolescentes, então eles já vão sair ali todos sabendo o nome dos discípulos. Entendeu, tia? Então, essas imagens vai ficar lá nos comentários para você imprimir e contribuir aí na sua igreja. Se você não quiser colocar aqui no rolinho de papel higiênico, você pode estar colocando um palito de picolé, um palitinho de churrasco e ainda revestindo aqui atrás com EVA ou papelão ou um peso 40, que fica uma imagem mais firme. E você já pode guardar todas essas imagens para uma próxima aula aí e construir o acervo da sua igreja. E as crianças com idade de 8, as crianças com idade de 3 a 5 anos de idade, você vai ministrar a ceia. De que forma? Fazendo a mesa da gratidão. Você pode chamar todas as crianças, sentar ela no chão,
Se a sua igreja tem tatame, se a sua igreja tem mesa, você pode fazer a mesa da gratidão. Cada criança vai levar um lanche e você pode levar o suco de uva e o pão. Aqui na nossa igreja, nós fazemos a Santa Ceia das crianças. Por quê, tia? Nós entendemos que lá na palavra de Deus, que a palavra ceia representa janta. Mas se aí na sua igreja você não tem, a sua igreja não tem a doutrina, o costume, o hábito de servir a Santa Ceia, você faz só com recursos visuais, combinado? Então, o importante é que a criança tenha o entendimento, o conhecimento do que representa o sangue, o pão, a cruz, a uva, porque aí sim ela vai começar a compreender a importância da salvação. E nós vamos fazer esse domingo a mesa da gratidão. Essa é a nossa dinâmica para as crianças de 3 a 5 anos de idade, convidando todas as crianças para fazer um lanche coletivo e dividir a ceia junto com as outras colegas. Os outros colegas, justamente com o suco e o pão. E aí eu imprimi uma imagem, você pode fazer semelhante a essa daqui, ó. Todas as crianças no chão, em círculo, você pode fazer como uma espécie de piquenique. Coloca aqui uma toalha. Esse coração a gente já imprimiu bem grande. Esse coração você pode estar comprando, confeccionando com 2 EVAs vermelho grande. E aí você vai fazer o quê? Um coração imenso. E aí você pode botar gratidão, amor, perdão e dividir o lanche com as crianças. E dessa forma, se você tem um lanche aí na sua igreja você pode estar dividindo. Se não, você vai dividir a Santa Ceia, o suco de uva e o pão para as crianças entender. Mas aí você, tia, vai explicar o que representa o suco de uva, que é o sangue de Jesus derramado na cruz. E o corpo representa o corpo de Cristo. Aqui é uma ilustração, mas antes de fazer a mesa da gratidão, você vai apresentar às crianças todos os recursos visuais. O que a Santa Ceia representa? A Santa Ceia representa amor, representa perdão, representa obediência, representa gratidão, representa união e representa santidade. E aí você explica, juntando todas essas ações, nós ganhamos a salvação, vamos andar nas ruas de ouros, ganhar uma coroa de glória e estar ao lado do nosso Jesus, que é o sonho, né, de todo cristão, que esse dia vai chegar. Mas para esse dia chegar, nós precisamos praticar a santidade, a união, e aí você vai explicando de acordo com cada recurso visual. A união é a união de todos os países. Nós precisamos estar unidos com todas as pessoas dos outros países, independente de onde ela mora, né? A santidade você pode representar. Criança, você tem orado? Criança, você tem lido a Bíblia? Ou você tem escutado a historinha que o papai e a mamãe contou para você? E a respeito da gratidão, como é que a gente ministra na vida deles? Representamos sempre a gratidão com obrigado, dividindo os brinquedos, que essa idade eles são bem egoístas, não querem dividir brinquedos. E também a gratidão através do carinho, um abraço, um beijo. E aí você pode perguntar, você já abraçou o papai ou a mamãe hoje? Agora a tia quer um abraço e um beijo seu. Então essa é uma forma de explorar a gratidão nas crianças. A obediência, como é que a gente vai explicar sobre a obediência? Quando o papai ou a mamãe explicar as regras da família, a regra da escola, a regra no Ministério Infantil e a criança obedecer. Sim, também tem os mandamentos, né, da salinha. Aqui nós temos o mandamento da salinha. Então, quando a criança obedece, nós sempre damos um prêmio a ela. Um doce, ou uma coroa, ou um crachá. É uma forma de estimular as crianças a obedecer à palavra de Deus. Também o perdão. Sempre estimular a criança que na Santa Ceia nós precisamos pedir perdão dos nossos pecados.
ao nosso Pai Celestial e perdão dos nossos pecados ao nosso colega, ao nosso amiguinho, quando a gente fez birra para não dividir uma tarefa, um lápis de cor. Então é momento de compartilhar com as crianças o perdão, saber pedir perdão, abraçar e ficar tudo bem, né? E por último, e que é o primeiro, o amor, né? O amor que foi o Senhor Jesus, Ele quem teve amor supremo, maior, que morreu na cruz em nosso lugar, levando todas as nossas dores, né? E para as crianças de 8 a 7 anos de idade, você vai representar para as crianças essa imagem, tá? E essa imagem aqui você vai dizer o que representa na Santa Ceia: o cálice, o pão, a cruz de espinho e a coroa, e a cruz que está vazia e a coroa de espinho, que hoje o nosso Jesus está com a coroa de glória. E aí você explica, tia, que o suco de uva vem da uva, o pão vem do trigo, e aí você vai explicar para as crianças de 8 a 12 anos de idade que já têm um entendimento bem melhor. E a dinâmica dessas crianças vai ser representada por um cartão, assim, ó, Feliz Dia do Presbítero. E aqui nesse cartão haverá várias palavras, essas palavras aqui, ó: servir, orar, ajudar, amar, honrar e obedecer. Essas palavras, cada palavra dessa vai estar colada num cartãozinho desse, onde vai estar dessa forma, ó. Vai ficar assim o cartão e vários cartões. Você vai fazer cartões. Você vai fazer vários cartões e cada criança vai recolher um cartão, apenas um, e quando ela abrir, ela vai ler qual a palavra que tem aqui. Aqui tem servir. Então você pergunta: como é que um presbítero deve servir na casa do Senhor, na Santa Ceia? E aí essas crianças que já têm um intelecto mais avançado, deixem elas explorar na palavra de Deus, ou tia, explore essas crianças no conhecimento celestial, tá? E as crianças que eu pulei de 6 e 7 anos de idade, você vai fazer um círculo com elas, essa dinâmica, você vai fazer um círculo com ela com essa imagem, ó. Essa imagem aqui. E você vai pegar essa imagem, vai fazer em forma de batata que passa, mas não é a batata, é o pão e o vinho, essa imagem. E você coloca um louvor, né? Um louvor bem alegre, não tão muito agitado, porque às vezes tem crianças atípicas e nós precisamos respeitar, mas um louvor que fique num ambiente agradável para todas as crianças. E aí quando você tocar o louvor, você vai passando a imagem. Você explica às crianças, quando você parar o louvor, a criança que ficou com a imagem na mão vai receber uma pergunta da tia. Como, por exemplo, o que é que representa o pão? Aí você espera a criança responder. Se ela não souber, tia, você vai explicar. O pão é o corpo de Cristo que foi na cruz e ele levou todas as nossas dores, todos os nossos pecados e nós somos salvos. Amém? E aí você segue novamente com a dinâmica, toca o louvor, segue, vai passando toda a imagem. Quando você parar, a próxima criança, você pergunta outro elemento da Santa Ceia. O que é que representa o vinho? E aí você espera a criança responder. Se ela não souber, você vai explicar, porque você tem que estudar a palavra de Deus. Vai explicar que o sangue é representado através do vinho, e esse sangue foi aspergido lá na cruz para lavar, para nos purificar e deixar bem branquinho como a neve, tá certo, tia? E assim você vai explicando todos os elementos da Santa Ceia. A cruz, a coroa, a presença do Espírito Santo, os dons que nós precisamos, nossas práticas, liberar perdão, amor, obediência. Essa é a dinâmica para as crianças de 6 e 7 anos de idade. E aqui na nossa igreja, em todas as salas, nós fazemos a mesa da Santa Ceia e explicamos para eles e ceiamos junto com eles. Então, tia, espero que você
Aplique essa aula com temência e obediência ao Senhor, explicando às crianças qual o nome de todos os discípulos, para elas ficarem afiadas aí, né? Não esquecer, e você, tia, também vai aprender, porque quando você ministra, você estuda a palavra e você aprende. E todos os recursos visuais vão estar no comentário desse vídeo. Então, essa aula, a Santa Ceia com o Dia do Presbítero, para você aplicar aí na sua igreja. E até a próxima aula, porque agora chegou a hora de você praticar. Tchau, tchau!